Hoje vamos te mostrar como fazer esse clássico do jeito certo. Um fricassê cremoso com aquele gratinado dourado e batata palha crocante por cima, dando aquele contraste que faz toda a diferença e muito simples de fazer. Oi, povo de Deus! E aí, o que a gente tem pra hoje? Ah, menina, hoje a gente vai ter um fricassê maravilhoso. Você já vai ter que trocar de roupa antes de começar a receita. Isso é uma roupa francesa, por favor. Ah, por favor, porque a gente tá muito nojenta hoje. E já começamos o ano desse jeito, entendeu? A francesa. E o que a gente vai precisar, um negócio pra hoje? Filé de peito de frango, 1 kg de filé de peito, 700 gramas de bacon. A gente gosta muito de bacon, né? Não podia faltar. 2 caixinhas de creme de leite, uma cebola média picada, 2 latinhas de milho verde, 2 colheres de margarina, uma colher de alho, aquele tempero que a gente faz normalmente, que vocês já estão acostumados a ver, um potinho de requeijão de 400 gramas, aproximadamente 400 gramas de mussarela, 750 ml de leite. Nós vamos utilizar uma panela maiorzinha, gente, porque aí a gente já vai fazer tudo aqui dentro. Eu vou colocar aqui minhas 2 colheres de margarina pra eu já entrar com o bacon pra ele fritar. Combinação perfeita, né? Não, menina, isso aqui dá um cheiro. Eu coloquei ele direto na panela fria mesmo. Se você quiser esperar a panela esquentar pra você colocar margarina, você também pode. Mas não precisa, não. Como é que foi seu fim de ano aí, menina? Conta pra nós. Fez muita receita nossa? Se não fez, devia ter feito, né? Não, devia. A gente indicou pra um bocado de gente aí que ligava pedindo receita de farofa. Não é, menina? Panetone, tem gente aí que fez o panetone trufado, viciou no negócio. Gente. Volta lá, ainda dá tempo de achar panetone no supermercado ainda, hein? Não compra que é caro não, você vai ver que vai dar mais certo que se você comprar o caro trufado. É verdade. E nós experimentamos do caro e experimentamos do nosso, que é ali super em conta. Tem comparação não. Não é porque é nosso não. Mas... Não é, entendeu? Tudo bem, pode ter um valor afetivo? Pode, porque pro filho da gente nunca vai achar ele feio também, né? Mas o nosso filho realmente é bonito. É verdade, o nosso filho é bonito. É bonito. Entendeu? Ah, não põe na panela muito quente não, gente. Porque se você colocar na panela muito quente, essa margarina já vai entrar aqui queimando, ficando marronzona assim. Aí o gosto vai mudar. É verdade. Aí aqui, ó, a manteiga derreteu, tá toda derretidinha, ela já começou a aquecer. Vou só esperar essa espuminha aqui que começar a sair, aí ela vai começar a ficar bem quentinha e eu já entro com o bacon, tá? Mas sem deixar escurecer. Aqui já começou a esquentar bem, tá bem amarelinha no fundo, ó. Vou entrar com bacon, tá? Pra ele fritar todo aqui. Aí aqui, esse bacon, ele vai soltar a gordurinha dele, que vai só aumentar aqui pra gente, né, um pouquinho da gordura, pra fazer essa fritura, tanto do bacon quanto do frango. A gente vai fritar tudo primeiro, pra depois começar a misturar os outros ingredientes. Essa receita é uma receita muito prática. Originalmente é uma receita francesa, por isso que a gente tá brincando com vocês aí, que é pra vocês vestirem a roupa e ir pra Torre Eiffel, é por causa disso, tá? E aqui a gente sempre dá um jeito de minerar ela um bocadinho, né? Que a gente é mineiro, você já viu, né? Não passa batida assim, só o creme, a carninha mais cremosa. Ela tem que estar também com uns outros pulinhos de gato que a gente sempre dá, né? O bacon, gente, a gente não pode abandonar ele, senão ele vai ficar chateado. Ele fica chateado. Não pode, tadinho. A gente gosta de defumar, vocês já perceberam? É páprica, é fumaça. Teve um monte de gente que falou assim, gente, eu nem sabia que aquele negócio existia. Pois é. A gente estoca fumaça. Inclusive, a minha acabou, tem que comprar, menina, fumaça em copo. Mas aqui a gente já tá fazendo, às vezes, colocando um bacon aqui, bom, já vai defumar aqui o que a gente precisa, né? Porque não é um prato também feito pra ser defumado. Não, com sabor muito acentuado do defumado, não. Mas é sempre, é mais gostoso, né? Assim, tem a turminha que não gosta, e se você não gostar também, coloca, eu prefiro a linguicinha calabresa, pode colocar ela se quiser. Não quero com nada, quero só com franguinho, que a turma daqui de casa fica à vontade. Não fica sem, gosta do franguinho. Pode fazer ele assim também. Pode deixar essa receita um pouquinho mais light, se você quiser colocar, substituir os ingredientes que estão em modo integral para lights, você pode. Aí você só não esquece, se você for fazer isso, você sai substituindo tudo, né? Não coloca margarina, deixa ali bem só um fiozinho de óleo, põe só um fiozinho de azeite. Você pode diminuir o valor calórico dessa receita, tá bom? Eu sei que o fim de ano acabou, a comilança também, né? Porque tá na hora de acabar. Já tá na hora. Os restos aí na sua casa já tá acabando também, não tá? É verdade. Inclusive, encontrei com uma tia minha esse final de semana no supermercado. Ela falou comigo, vocês não vão dar uma receita, gente, pra gente usar os restos do Natal? Porque no meu guarda-roupa, no meu congelador tá cheio de no guarda-roupa de comida da casa dela? No guarda-roupa de comida da casa dela. Tá cheio de coisa. Tem pernil ainda, tem peru ainda, tem chester ainda.
Você pode utilizar ele no lugar do peito de frango ali, que também dá certo, tá? É uma maneira de você utilizar o que você tem aí. Agora, presta atenção aqui. Com o beiquinho já fritinho, eu não gosto de deixar ele torrar muito não, viu, gente? Porque essa receita ainda vai ali no forno. Aí eu vou entrar com o meu tempero. Aí eu venho aqui com o alho, a cebola e sal. Não sai maluca não, que isso tem bacon, hein? Você vai organizada, que você é uma menina arrumadinha. E esse tempero, você tá vendo que ele tá molinho. Ele tá molinho, ele tem pouco muito sal. alho. Mais alho do que sal. Aqui, ó, à medida que ele vai fritando aqui, ó. Que bonitinho. Ele vai ficar todo ao redor ali do como é que chama? Já misturei o tempero, já tá todo fritinho. Aí sim, com tudo frito eu entro com o meu peito de frango. Aí com o seu alho fritinho aqui, garoto, olha, você vai entrar com o seu peito de frango aqui pra ele poder fritar junto com essa turminha aqui agora, ó. E agora, gente, é um serviço de paciência, você tem que esperar ele fritar, tá? Costuma dar um pouquinho de água, então o ideal é que a sua panela esteja bem quente mesmo. O fricassê é um primo, vamos dizer assim, é um primo do estrogonofe. Ele só é um estrogonofe mais chique, mais organizado, entendeu? Com a roupinha mais bonita e de cor diferente, porque normalmente o estrogonofe ele vem mais laranjinha. Mais laranjinha, meio avermelhadinho, mais rosado, né? O fricassê não, ele já vai vir mais amareladinho, porque ele pega o gostinho do milho. E a diferença é que o milho, ele não vai entrar inteiro, ele entra batido. Aqui ele não deu muita água não, gente, olha pra você ver. Ele tá secando aos pouquinhos a água, porque a panela é mais grossa, então ela mantém muito calor e o fogo tá bem alto, tá? Não é a receita que você vai fazer ela no fogo baixo, não. E à medida que ele for chegando aqui, ele vai corando. Peito de frango, ele tem uma característica. Se você deixar ele fritar demais, ele fica extremamente seco. Em contrapartida, se você não deixa ele pelo menos chegar na cor certinha, ele também fica cru por dentro. Então, aqui a sua vigília é só mesmo em cima do corar. Corou, já tá ok. Não vira chicletinho de onça. Senão ele vira um chiclete. É triste, né? Quando a gente tá comendo um negócio aí. E quando a gente tá visitando a casa de alguém, aí você mastiga e o negócio não desata. Aí você mastiga e você fala assim, e agora, o que eu faço com esse negócio que tá dentro da minha boca? Aí, menina, presta atenção aqui, ó. Já tá no jeito, tá? Já pegou uma cor, saiu do brancão? Vira aqui, sua cebolinha roxa. Deixa ela dar uma murchada aqui. Enquanto ela termina aqui, nós vamos fazer o resto da receita. Organizada, a gente quer um negócio rápido, simples, fácil. Você chega na sua casa, faz com 30 minutos e todo mundo é feliz. E todo mundo pergunta, nossa, onde que você arrumou esse prato divino, maravilhoso? Você fala, fiz com 30 minutos, entendeu? Assistiu a um canal maravilhoso, que inclusive, o que esse povo tá fazendo até agora aqui? Que eles não curtiram, não compartilharam. Você já se inscreveu? Eles são organizados, eles fazem direitinho. Já tô fazendo. Já obriga os outros. Fazendo favor. Faz isso ainda obriga os outros a fazendo favor. O seu lado, sua mãe, sua tia aí, fazendo favor. Coloquei a cebola. Eu vou vir com um condimento que é muito básico lá na França, tá, amor? Toda vez que eles vão fazer esse tipo de prato, eles utilizam muito esse tempero, que é o tomilho. Ele cai muito bem com o franguinho. Então a gente vai vir aqui, olha, com uma dosezinha boa dele. Ah, mas eu não gosto disso tudo, então não põe isso tudo. Você põe o tanto que o seu coração mandar aqui. No 750 ml de leite, eu vou virar 2 xícaras não, menina, 2 latas de milho. E é no leite, por quê? Porque eu quero isso aqui bem cremoso. Presta atenção, junto com o milho, você vai colocar um caldinho desses aí. De frango esse De aí. frango. Daquela marca que Daquela você sabe marca cheirosa, malerinha assim, olha. Pronto. Você vem aqui e lança aqui. A gente vai bater isso ali. Bateu o milho no leite? Aí Mais aqui o agora, caldo. mais o caldinho de Bate cenoura. direitinho, gente, pro seu caldo não ficar inteiro. É Olha verdade. como é que tá amarelinho por cima. Diluiu. Diluiu Viu? todo. Você só vem aqui, olha, nesse nível aqui, ó. Você vai precisar de misturar isso aqui. O milho já vai fazer pra gente o serviço de engrossar esse caldinho, tá? Ele já tá grossinho, ó, tá vendo? Eu não gosto dele muito grosso não, tá, gente? Eu não gosto dele angu, não. Em contrapartida, nesse negócio aqui, também não curto pôr maisena, não. Ah, mas eu gosto de pôr maisena porque eu gosto dele bem grossinho. Fique à vontade, pode fazer do seu jeito aí. Colocar uma colherinha de maisena se você quiser ele mais grossinho. Não tem problema nenhum. É amido de milho, mesma coisa, vai dar certo. Não se esqueça que ainda tem mais 2 ingredientes pra deixar esse negócio cremoso. Mais cremoso. Não vai assim no meio do vídeo já falar, então vou colocar mais um cadinho de maisena aqui, porque depois você pode ser que você se Pode se arrependa. arrepender. E aqui, nessa medida que a gente passou, você vai ter uma proporção aqui caldosa muito boa. Sem ficar tão caldosão e sem ficar muito duro Secão. também, secão. Eu tô só esperando terminar de ferver, que eu gosto de deixar ele pegar uma fervura boa, porque aí quando ele entra pro forno, ele fica lá só o tempo de gratinar. Quando ele chega nesse ponto aqui, ó, porque eu ainda deixei ele cozinhando um tempinho nesse caldinho do milho
pro frango ficar bem suculento, tá? Coisa de 5, 10 minutinhos no máximo, depois que você vira aquele cremezinho. Quando chega nesse ponto aqui, eu desligo o fogo, que agora eu vou virar o creme de leite. E eu não quero que ele talhe, tá? Nem cozinhe. Somente misturar, ó, nada de... Não tem segredo nenhum, gente. É isso aqui, ó. Você vai misturar também o nosso rei dos queijos, como dizem os meninos. O requeijão. Aqui nós temos 400 gramas de requeijão, nós vamos virar aqui. Ó, ele vai fazer essa consistência aqui pra nós, olha. Presta atenção nessa conversa aqui, menina. Não é do ruim, não. Você espia aqui, ó, o negócio aqui tá organizado hoje. Aí você vem aqui com carinho, ó, e vai misturando ele aqui devagarinho. Que ele vai derreter. Sabe, que ele vai derreter. Ah, menina, você vai ter que trocar de roupa mesmo, não vai ter jeito, tá? Põe sua boina. É, olha que conversa boa, que prosa deliciosa. E sem você ter que colocar amido de milho, sem ter que colocar nada, tá vendo? Olha, o caldinho já vai estar bem grossinho, ó. Olha que pontinho maravilhoso. E aí agora é só a gente virar ele aqui num marinex, numa forma bem bonita, porque com certeza você vai fazer isso pro resto dos parentes que tá na sua casa, que você quer fazer uma graça pra eles, né? Com certeza. Provavelmente, né? Você vai servir um negócio bem bonito, bem organizado. Mesmo que não seja os parentes que estão na sua casa, sua família merece. Sua família merece, verdade. Fica guardando aquelas vasilhas não guarda nada bonito pra quando vem pra visita. Pra quando vem visita, não. A maior, assim, a personagem principal da sua casa é você e seus familiares. Só virar aqui, ó. Você tem que ter alguém que aguenta pegar em coisa quente, tá? Na sua casa. Aí você pega essa menina aqui, ó. Pega uma ali, que ela tem a mão boa pra essas coisas. Minha mão não serve pra pegar nada quente. Compensação, meu bico, garota. Aguenta... Eu tenho a mão de cozinheira, ela tem o bico de cozinheiro. Eu tenho o bico de cozinheiro, tá? Você vai vir aqui com seus 400 gramas de mussarela, menina. Você é uma garota organizada. E com seu forno que já tá quente, tá? Você lembra aí de aquecer seu forno? Você vai colocar isso lá, tá? Olha aqui, ó. Pouco queijo, graças a Deus, que nós não temos dó de nada. Você sabe como é que funciona aqui a história, né? Menina, essa garota que tem um ralador na casa dela, ele é velho, coitado. Que ele tá assim pedindo socorro, Deus, se você olhar pra cara dele. Mas o bicho rala. No dia que eu cheguei aqui, eu paguei uma língua violenta. Na hora que eu passei a cenoura assim, olha, vrá, porque a cenoura ralou, eu falei, o que é isso? Porque o meu novo, o dela é não lindo. Faço, o meu é lindo, mas não funciona. Por isso que eu falo, você tem uns trem velho que funciona com uma beleza, garota. Então você cuida desses trem velho seu aí, que funciona. Fica de bom, bonito, novo. Novinho, que não presta. Aí, tá vendo? Enquanto aquilo ali assa, você presta atenção na melhor parte dessa receita, que é a receita pra vida. Deus fala. Só que nos últimos tempos, você acessa a internet, você tem tanta gente falando, e tanta gente falando em nome de Deus, é tanta gente falando em Deus, que às vezes a gente se perde em meio a tantas vozes. Eu estava lendo Juízes no capítulo 13, e é o capítulo em que Deus anuncia que vai mandar Sansão. E para isso Deus envia um anjo. E quando ele envia esse anjo, os pais de Sansão confundem esse anjo com um Deus. Porque ele carregava ali tamanha beleza que eles acham que é um Deus. E aí eles oferecem para esse anjo uma oferta. Eles dizem, fica aqui com a gente que a gente vai te oferecer um sacrifício, a gente vai te oferecer algo. E ele diz, não, eu posso ficar com vocês, mas eu ficando eu não vou comer nada. Ofereçam esse sacrifício ao Senhor. E deem glória a Ele. A gente faz várias receitas e isso enche o nosso coração. A gente às vezes fala de marca, a gente fala dos ingredientes que a gente prefere. A gente podia ter escolhido a melhor marca de frango, de requeijão, de creme de leite hoje. Mas se o cozinheiro não fosse bom, e essa cozinheira aqui é maravilhosa, a gente nunca poderia dar glória ao ingrediente. Se não for o cozinheiro, você pode ter o melhor ingrediente, a receita ainda pode ficar ruim. Você pode ter ingredientes mais ou menos, mas se o cozinheiro for bom, ele consegue transformar isso. Essa é uma figura para que você se lembre que o que nós ouvimos é só o mensageiro. O verdadeiro mensageiro do Senhor, ele sempre vai dar glória a quem é devido. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Gente que fica trazendo para si mesmo os próprios elogios, desconfia. Porque o verdadeiro mensageiro de Deus, ele vai dar glória a Deus. Ele vai devolver a honra ao Senhor. Usa essa medida aí. Usa essa medida também na sua vida. Dê honra ao verdadeiro cozinheiro, a quem é o dono de todos os ingredientes que alegram a nossa vida. Dê honra ao Senhor. E que transforma tudo. Transforma tudo. Aí, gente, olha aqui a história que tá aqui agora. Olha aqui essa conversa. Olha que lindo! Pensa nessa conversa aqui num domingo, menina.